Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar a senadora Leila Barros, conhecida também como Leila do Vôlei. Leila Barros tem 53 anos, é uma política e esportista nascida no Distrito Federal. É filiada ao PDT desde 2019 e senadora desde 1º de fevereiro do mesmo ano. Foi secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal de 2015 a 2018 no governo de Rodrigo Hollenberg. Leila Barros também foi jogadora de vôlei da seleção brasileira. Senadora, obrigada por ter aceitado o convite. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Bruna, e com todos que que estão nos acompanhando no programa. É um momento, é um espaço muito importante para a gente debater e falar sobre política. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senadora, eu começo a entrevista perguntando como foi a decisão da senhora, que era jogadora de vôlei, de migrar para a vida política. Bom, na verdade a política aconteceu, de certa forma, assim, na minha vida. Não foi uma coisa planejada, Bruna. Eu sempre tive uma paixão por esporte, a minha vida envolvida no esporte, mas pelo o esporte social. Até porque, pela minha própria história, sou de uma família humilde, meu pai é mecânico, estudou até a 3ª série, minha mãe é uma dona de casa, comecei a estudar, comecei a praticar o esporte em escolas públicas aqui, sou de Taguatinga. Então, eu vi o quanto que o esporte transformou a minha vida, não só a minha vida, como da minha família. Então, foi através dessa minha própria história que eu comecei a me envolver com projetos sociais, trabalhar com a elaboração de políticas e de parcerias, inclusive até com o governo na época, que era o governo Arruda, para trazer o voleibol, a prática esportiva para as escolas do DF. E ali eu comecei a me aproximar mais do ambiente político da cidade. E nesse sentido eu comecei a conviver com outros atletas que são expoentes da cidade, o Tranquilini do judô, Joaquim Cruz do atletismo, a própria Ricarda, que foi uma atleta olímpica junto comigo do vôlei, entre outros atletas. A gente sentia uma falta, uma carência de representatividade, seja na Câmara Legislativa aqui ou em qualquer outra esfera de poder, de pessoas que de fato conhecessem um pouco da política esportiva, de como funcionava o setor esportivo. E aí eu entrei em 2014 para a campanha para a deputada distrital. Entrei assim aos 45 do segundo tempo, eu fiz uma doação, amigos fizeram, ganhei um recurso mínimo para fazer a disputa. Fiquei primeira suplente, disputei até com, a época o meu partido era o PRB, o PR, porque detinha a pasta do esporte na cidade, então o meu foco era estar envolvida com o esporte, dar um outro olhar para a política do que de fato representa o esporte, que não é só alto rendimento, política, o esporte promove cidadania, formação, então eu queria trabalhar nesse sentido. Então, quando veio a eleição, eu fiquei primeira suplente. Nessa caminhada eu cruzava muito nas reuniões, das panfletagens pela rodoviária, em outras regiões administrativas da cidade, eu encontrava muito com o Rodrigo Hollenberg, que se tornou, na sequência, logo na eleição, o governador. E nessa composição com os partidos, ele lembrou de mim, lembrou que numa das nossas conversas eu fazia parte do PRB, que o PRB já detinha a pasta do esporte, e ele, nessa composição, falou: olha, eu gostaria que a secretária fosse a Leila do vôlei. E aí foi um mundo que se abriu para mim, assim, o executivo é extremamente desafiador, você trabalhar com quadro de QDD, com PPA, tratar de orçamentos, de tudo aquilo. Eu comecei a me apaixonar por aquele ambiente, de ver aquela política sendo executada na veia mesmo. E aí, aos poucos, eu fui me familiarizando, me adaptando, entendendo que quem decide a vida das pessoas é a política. Então, era fundamental ter alguém da política que tivesse vivenciado o esporte. E aí, foi um caminho natural. Secretária, trouxe os Jogos, os Jogos Olímpicos, 10 jogos de futebol aqui para o Mané Garrincha, Jogos Escolares da Juventude que não tinha na cidade há mais de 17 anos, eu trouxe, porque eu também participei de GES, Jogos Escolares Brasileiros, sabia da importância de movimentar a cidade novamente, Corrida de Reis,
né? O governo entrou em 2014, não tinha orçamento, eu corri atrás de patrocínio, foi a primeira vez, naquele momento que a Corrida de Reis, até então era custeada por recurso público, teve parceiros privados, foi na minha gestão. Então foram, Centro Olímpico de Planaltina, que ficou uma obra inacabada há mais de 8 anos, fiz uma reunião com a bancada federal, fui lá representando o governo, conseguimos recursos, finalizamos o Centro Olímpico de Planaltina. Então assim, o mundo se abriu para mim, e aí eu entendi, é um caminho, estou feliz aqui, sei que é desafiador, como é até hoje, mas assim, certa de que foi a melhor escolha. Legal. E a experiência da senhora no esporte influencia de alguma forma a maneira de atuar no Senado? Certamente. Uma coisa que eu falo muito dos meus pares no Senado é que no esporte, e olha o meu privilégio, né, respeitando todas as modalidades, eu fui do voleibol, né, fui atleta do voleibol. Então, o voleibol é o esporte mais coletivo que existe. Para você atacar, você precisa de um colega que dê o melhor passe, para o levantador fazer o melhor levantamento, e você ainda ataca e tem o time todo embaixo para te cobrir, para você ter êxito na atuação. Então, eu tenho um espírito muito coletivo. Então, eu transito muito fácil, de uma forma muito tranquila, entre os polos mais extremos. Desde a esquerda, do campo democrático, progressista, que é o meu, até aos conservadores, porque eu aprendi através do esporte que eu não preciso amar, mas eu preciso respeitar. E que o pensamento divergente pode me ajudar muitas vezes a revisitar os meus próprios conceitos, a minha própria forma de atuar, para repensar o meu dia a dia. Então, assim, o esporte está dentro de mim. O esporte faz parte da minha formação. Eu falo para as pessoas que a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. Legal. E o atual ministro do esporte é o André Fufuca. Como que a senhora avalia o trabalho dele à frente do ministério? Tem algo que a senhora faria diferente? É difícil, assim, eu acho que o Fufuca, assim como a Ana Moser, que antecedeu ele, pegaram um processo assim, de reconstrução das políticas públicas que envolvem o esporte no país. Em 2019, o governo anterior extinguiu, né, o Ministério do Esporte, tornando uma secretaria do Ministério da Cidadania. Então, aquilo ali, houve um impacto muito claro nas políticas que sempre foram prioritárias dentro do Ministério, como o Bolsa Atleta, né, e aquilo ali, de alguma forma, afetou. Então, eles tiveram que... Eu fiz até parte do grupo de transição do governo para voltar a instituir o Ministério. Então, foi um processo longo e não é fácil você recompor orçamento, né, todo um planejamento novamente. Então, eu acho assim, que dentro de todo esse desafio que a Ana Moser, né, assumiu num primeiro momento, e o Fufuca também, eu acho que os dois estão indo muito bem. Tanto que, por exemplo, o Bolsa Atleta, em 2024, houve um atendimento recorde aos atletas, foram mais de 9.000 bolsas contempladas. E a própria delegação brasileira que foi para Paris, agora em 2024, toda ela, 100%, foram contemplados. Todos os atletas ali, de alguma forma, estavam sendo contemplados com Bolsa Atleta. Então, a política, eu sou de uma geração que não teve Bolsa Atleta, então a gente sabe da importância dessa política para custear o treinamento do atleta, pagar, né, um psicólogo, pagar um preparador físico, pagar um plano de saúde, um dentista, enfim, a estrutura necessária para você desenvolver e ter a melhor performance. Então, o Bolsa Atleta deu muito certo nesse sentido, e eu acho que a permanência dessas políticas, o fortalecimento dessas políticas, vieram através desses dois ministros, que eu acredito que são de parabéns. E ainda falando de esporte, a Superliga passou só no ano passado a pagar em dinheiro os vencedores da competição. A senhora acha que isso já devia ter sido feito antes? E no que a senhora acredita que essa decisão pode colaborar para o vôlei? Olha, isso aí é uma pergunta que é difícil assim de responder, se poderia ter sido feito antes, né? Eu acho que pelo menos está se tendo agora a iniciativa que é muito importante. A minha preocupação é só como serão os critérios. Eu vi que é de acordo com a colocação, mas assim, o que para mim é mais importante é como serão tratados os times masculino e feminino no contemplar dessas premiações. Não é só a colocação, mas se o 5º lugar no masculino, do time masculino, né, o feminino do 5º lugar na Superliga Feminina vai receber o mesmo valor. Essa paridade
né, em termos de premiação, ela é fundamental, até para o próprio exemplo, né, do campeonato que é vitorioso, que é um exemplo para todos os jovens do Brasil. Mas assim, eu acho que é uma iniciativa ótima, porque a gente sabe a dificuldade do esporte, né, de um modo geral, principalmente do alto rendimento, para ter orçamento, para ter patrocinadores. A gente vive um momento difícil. Então, assim, o esporte é um dos setores que, como na Covid, né, na época da pandemia, assim como o setor cultural, depende muito desses parceiros. Então, é sempre interessante, é sempre bem-vindo esse tipo de iniciativa para ajudar os clubes. A senhora assumiu ontem a presidência da Comissão de Esporte no Senado, né? Quais que são os principais objetivos que a senhora quer buscar à frente do colegiado? Engraçado. Existe uma expectativa enorme, até pelo meu próprio histórico, né? Ter sido atleta olímpica e já ter feito grandes avanços na legislação, fui relatora da Lei Geral, grandes avanços, assim, principalmente voltado à mulher atleta, né? A garantia, a manutenção do Bolsa Atleta, a garantia dos resultados dela enquanto ela estiver grávida. Antes não tinha essa garantia, era até um tabu entre as atletas engravidar, porque a partir do momento que ela engravidasse, ela não tem licença maternidade, ela não tem nada garantido. Então, assim, o que ela tem são os resultados que ela obteve até antes da gestação. E quando ela engravidava, ela perdia esses resultados e perdia o direito de ter a Bolsa Atleta. E isso a gente, graças a Deus, a gente conseguiu mudar a legislação para que não fosse tratado como uma punição a mulher desejar, a mulher atleta, né, desejar ser mãe. Eu, por exemplo, eu confesso para vocês, foi uma experiência na prática pessoal. Eu fui mãe com 40 anos, né, porque, justamente porque o atleta ele tem muita preocupação com a performance. Então, assim, o fato de estar grávida, muitas vezes no imaginário do universo esportivo, isso traria enormes prejuízos para esta atleta, né? Como perder, né, os patrocinadores, perder, né, estar contemplado em bolsa, enfim, e diminuir a performance mesmo, de um modo geral. E hoje em dia eu acho que isso está contemporizado, então eu acredito que foi um grande avanço para a gente. Olha, a Comissão de Esporte, ela, por incrível que pareça, de todos os desafios que eu tive, CNA foi realmente... tirou até o meu sono, mas a Comissão de Esporte tem uma característica da expectativa, até pelo meu próprio histórico, né? Todo mundo, principalmente o setor esportivo, todas as entidades, elas têm uma expectativa em torno da minha gestão frente à Comissão de Esporte. Então, eu já deixei um recado muito claro ontem, quando eu tomei posse na presidência da Comissão de Esporte, que nós vamos focar, obviamente, alto rendimento, ele é fundamental, né? Você tratar o alto rendimento com uma boa legislação, com recursos para as entidades, para a manutenção dos treinamentos, dos resultados que o esporte brasileiro vem tendo nos últimos anos e na produção também de atletas. Mas a gente também tem que focar no acesso da população, né? Desde as idades iniciais até ao idoso, né? O acesso à atividade esportiva, à prática esportiva, ao lazer. Então, assim, nós temos dentro da casa projetos que estão engavetados há anos, que tratam, porque a pauta esportiva ela é muito transversal, ela converge com a saúde, porque prática esportiva é saúde, esporte é saúde, ela converge com a educação, porque sociabilizar, lidar com diferenças, enfim, lidar com frustrações, isso tudo o esporte também educa, né? E a parte de segurança pública, né? Muitas vezes nós temos ali as entidades sem fins lucrativos, né? As organizações sociais. Elas fazem muitas vezes um trabalho nessas áreas vulneráveis onde o Estado não chega, né? Ali tem um campo de terra, é ali que um professor está ali dando aula para aqueles meninos, que muitas vezes o Estado não vai chegar. Então, assim, o acesso ao esporte, principalmente à população mais vulnerável, é o meu foco. Eu acho assim que não é buscar que o país seja uma potência olímpica, porque isso é uma consequência. Mas mais do que isso, é oportunizar ao brasileiro, a todo brasileiro, a toda brasileira, a possibilidade de experimentar o esporte,
né? Seja de todas as suas formas. E eu acho que é muito importante o Senado, o Congresso Nacional se debruçar nessa pauta. Acho que o esporte ainda não tem digamos, um espaço de destaque, porque muitas vezes quando a gente fala de esporte, a gente fala dos astros do esporte. Mas esse astro do esporte, se você for ver a vida, da onde ele saiu, ele começou num projeto social, muitos de nós, eu falo isso por experiência própria. Nós começamos com 100, 200, 300 crianças, jovens, e só um vai se tornar atleta. Mas eu posso te dizer de carteirinha, assim, sabe, Bruna? Todas que começaram comigo, todas, que começaram comigo lá em Taguatinga, numa quadra, um sol, aquele sol escaldante daqui de Brasília, todas elas hoje são mães de família, são boas profissionais. Então o esporte, é o que eu te falei, o esporte educa, o esporte prepara, o esporte ajuda na saúde, no bem-estar, é uma dose de endorfina, de serotonina que é importantíssimo para o desenvolvimento, até cognitivo, de qualquer jovem. Então, assim, essa preocupação eu vou levar. Tratar do alto rendimento, sim, com o devido respeito, sempre. Mas oportunizar a cada brasileiro e a cada brasileira a prática esportiva. Isso é fundamental, seja nos parques, nos ginásios, nas quadras, na escola, que é um ambiente de aprendizagem, mas também de prática esportiva, de movimento cultural. E é isso que a gente tem que trabalhar agora. Uhum. E a senhora falou que a senhora é mãe, né? Como que é conciliar a vida de mãe com a vida de senadora? É uma loucura, é muito desafiador, assim. Porque mãe é o coração da gente fora do peito, né? E como eu falei pra você, eu fui mãe já bem madura, com 40 anos. Eu tenho um filho com 14 anos, eu vou fazer 54 anos, fui mãe quase, né, 39, 40. Então, assim, é desafiador porque a gente trabalha o dia inteiro e, assim, a minha sorte, eu sou de Brasília, então, se eu tenho 10 minutos entre uma sessão ou outra, ou vou almoçar, eu prefiro ir em casa rapidamente, como agora, antes dessa entrevista, eu tive a minha parte da manhã toda envolvida em reuniões, e aí eu voltei correndo para dar um beijo nele, não almocei, estou aqui com você. É assim, é uma vida cheia de sacrifícios, a gente abre mão da nossa parte social, pelas missões, né, pelo desempenho dentro da casa e a parte familiar. Mas eu não me arrependo, não. Eu estou muito bem resolvida nesse sentido de estar hoje senadora representando o Distrito Federal, ao qual eu sou muito grata, e ser mãe do Lucas, né, que é um jovenzinho, um adolescente aí que adora esporte. Graças a Deus a gente conseguiu, né, ter isso como um estilo de vida na nossa família. Todos nós temos isso e o Lucas não é diferente. Então, a gente faz isso com o maior prazer, não é nenhum problema. E a senhora foi a presidente da Comissão de Meio Ambiente no ano passado, né? Quais foram os principais feitos que a senhora acredita que teve à frente do colegiado? Bom, eu acho que a CMA, Comissão de Meio Ambiente, para mim foi o maior desafio indiscutível que eu enfrentei na Comissão de Meio Ambiente. Até porque ali dentro da CMA nós temos parlamentares que defendem, né, que são do setor do agro, da agricultura, do agronegócio, e temos também aqueles que, por característica, por bandeira, defendem muito a pauta ambiental. Então, eu tive que administrar, né, muitas vezes, reuniões acaloradas entre as duas representações, mas eu acho assim que os resultados foram muito positivos, como o mercado de carbono, né, que adota mecanismos importantíssimos, principalmente para a nossa indústria, né, mecanismos de baixa emissão de gás de efeito estufa, que a gente está sofrendo muito, né, com todo o aquecimento, todos esses efeitos extremos no meio ambiente, principalmente no Brasil. Você viu enchentes no Rio Grande do Sul, seca na região amazônica, os incêndios aqui no Centro-Oeste, Pantanal, Cerrado. Então, assim, eu acho que foi um grande avanço numa pauta que é prioritária para o governo atual, que é a questão da transição energética, da pauta ambiental, da transição verde também. Então, foi muito legal. Outra também a questão dos bioinsumos. Nós aprovamos também o plano de manejo de fogo. Era uma pauta muito importante para a ministra Marina Silva, para o pessoal do IBAMA, para todos que estão muito envolvidos nessas questões, para os corpos de bombeiros
do país inteiro, né? Essa questão de ter um plano de manejo para como lidar com fogos nas mais diversas características regionais do nosso país. Então, esse plano de manejo integrado do fogo foi fundamental. E inúmeras outras pautas. Nós aprovamos na CMA, eu citei 3, mas nós aprovamos mais de 90 pautas, 90 projetos. Muitos deles já se tornaram leis. E eu só tenho que agradecer. Eu acho que você inicialmente falou, né, o que eu trouxe da política, né, do esporte, aliás, o que eu trouxe do esporte para a política. Eu acho que foi realmente essa facilidade de dialogar, de mostrar os prós e os contras. E eu acho que o resultado da CMA me credenciou, né, me credencia muito a estar cada vez mais ali obtendo respeito, principalmente dos meus pares, e essa tranquilidade de estar dialogando com todos. Uhum. E agora o novo presidente, que também tomou posse ontem, é o Fabiano Contarato, né? Maravilhoso. E quais são os maiores desafios que a senhora acha que vão ficar para essa gestão agora dele? Nós temos inúmeros, assim, a pauta ambiental ela nunca vai se esgotar. Nunca vai se esgotar. Acho que agora a gente tem a questão do licenciamento ambiental, que é fundamental também para o mercado de carbono, regularização fundiária. A gente tem muito essa pauta, né, de reforma agrária no país de um modo geral. Ela é muito esperada, né, por diversos setores. Então, eu acho assim que o Fabiano ele tem ainda um escopo grande de projetos que serão interessantes. Mas assim, é um parlamentar que tem também muita facilidade, muito trânsito e está muito empolgado para assumir esse legado da gente. Inclusive, ele me ajudou muito na comissão os últimos 2 anos e eu estou à disposição dele, já me coloquei à disposição para estar com ele nesse fronte aí, para fazer esse diálogo com os colegas, para a gente avançar mais ainda nessa pauta. Uhum. E na visão da senhora, que é líder da bancada feminina no Senado, o que deve ser feito para aumentar a participação e visibilidade das mulheres na política brasileira? Bom, isso aí é um desafio que a gente se debruça, eu acho que se debruça. Eu falo isso pela própria bancada. Hoje nós somos 15 senadoras e ontem mesmo nós tivemos uma reunião da bancada e dentre os temas tratando sobre o Código Eleitoral, a garantia dos 20% das cadeiras, né, nas assembleias, nas câmaras, enfim. A gente precisa reformular e oportunizar e garantir esse espaço de poder para a mulher. A gente tem muitas dificuldades. Hoje a população brasileira, nós somos 53% da população brasileira, as mulheres, e de representatividade na casa somos 15%. Então tem países como o México que já tem paridade, 50-50. Óbvio que talvez eu nem esteja viva para vivenciar esse momento, mas eu acho que essa legislatura, onde eu me encontro, a gente tem esse compromisso, né, com as mulheres do nosso país, de garantir uma legislação que oportunize, né, a participação. Então, o investimento dos partidos na formação destas mulheres, na preparação dessas mulheres para a política é importante. O encorajamento, né, porque existe no imaginário popular que é um ambiente masculino, realmente, predominantemente masculino. Mas a mulher, ela já mostrou que ela é fundamental no debate, no planejamento, na elaboração de políticas públicas. O olhar da mulher inclusivo, sensível, ele é fundamental na construção dessas políticas. E a gente tem mostrado, a nossa bancada, o ano passado nós apresentamos, assim, foram aprovados pelo menos 22 projetos da bancada feminina, de diversos temas, na área de família, na área de emprego, de capacitação, da saúde, enfim, violência, né, que é onde a gente se debruça muito, que é a questão da Lei da Maria da Penha. A gente está sempre aprimorando, sempre debatendo, e tudo isso é uma construção de mulheres muito engajadas, muito envolvidas, comprometidas com essa causa. Então, assim, a gente tem no Senado, assim como na Câmara, 2 bancadas que têm trabalhado muito, muito mesmo. Mas a gente sabe que ainda não é o suficiente para a demanda, ainda não é suficiente para os debates na casa. Então, nós vamos nos debruçar, os próximos desafios da bancada nos debruçarmos no Código Eleitoral, uma conversa com o relator da matéria, que é o senador Marcelo Castro,
para que a gente consiga, né, além da garantia da cota dos 30%, né, por partido, que a gente tenha a garantia que teremos as cadeiras, né? São ali 10 deputados federais eleitos, mas que tenhamos a garantia de pelo menos 2 mulheres naquela bancada. É pouco ainda, perto desse universo, né, e da necessidade dessa maior participação das mulheres, mas é um processo, é um start que a gente está lutando para conseguir, para de fato ter em lei garantia para todas nós. Uhum. E estamos começando agora em fevereiro, mais um ano legislativo. Quais as pautas que a bancada feminina pretende discutir em 2025? Bom, as prioridades são inúmeras, né? Nós estamos dentro da casa pelo menos em volta de 260, um pouquinho mais, de projetos apresentados pela bancada, que estão parados em diversas comissões, que nós vamos começar a tratar, ver cada senadora o que seria prioridade envolvida naquela temática que eu já elenquei aqui para você. A gente tem projetos que vão desde a questão da violência, a violência doméstica e familiar, até a questão de garantir os direitos de saúde, né, de tratamento em instituições como delegacias, tratamentos mais humanizados, e também questões de família, né, assegurar que aquela mulher vítima tenha, né, sempre os seus filhos por perto, sendo assistida, né, por espaços de acolhimento, como Casa da Mulher Brasileira, como as próprias delegacias, um tratamento mais humanizado. A gente tem uma pauta muito extensa. Eu posso até elencar algumas, como o cadastro. Nós temos o cadastro, agora a gente vai focar um pouco nesse cadastro de pessoas condenadas por violência doméstica, né? Acho que é importante a gente ter esse cadastro, né? Pessoas que são condenadas, você vê aí, vira e mexe a gente vê questões de feminicídio acontecendo e a pessoa geralmente é um namorado, é um marido, enfim, o companheiro dessa vítima. Ele já tem um histórico de violência, então acho que é muito importante a gente fazer esse cadastro nacional. A outra é um instrumento, né, tecnológico para sinalizar aquela mulher, né, que já tem medida protetiva, que o seu agressor está próximo, né, quando ele usa já a tornozeleira eletrônica, para acioná-la, alertá-la quando ele estiver próximo, rompendo aquela barreira de distância da vítima. Então, a gente tem tratado de inúmeras, digamos, temas que tratam sobre a questão da violência, principalmente, mas também das nossas garantias como mulheres dentro dos espaços de poder e tudo mais, que estão sendo tratados e que nós vamos elencar. Os encaminhamentos para a próxima reunião ficou nesse sentido, de cada uma fazer o seu trabalho no sentido de averiguar o que é prioritário de trabalho que ela já fez, já apresentou, para que a gente, na reunião de líderes, possa entregar ao presidente e pedir para que pelo menos 2 projetos da bancada feminina sejam deliberados em plenários durante a semana. A gente não tem tido digamos, esse cuidado, né, pelo comando da casa, no sentido de também valorizar o trabalho da nossa bancada. Então, vamos conversar, exigir não, né, ficou meio pesado, mas vamos conversar com os nossos pares, com os líderes da bancada e com o presidente Davi, para que durante a semana pelo menos 2 projetos da nossa bancada sejam deliberados em plenário. Então seriam 2 projetos em plenário por semana, é isso? Em plenário por semana. Não, e a questão também é uma coisa assim, tem uma outra pauta que para nós também é muito importante. A bancada feminina ela foi instituída tem 4 anos. Nós tivemos 3 lideranças até o momento. Simone Tebet, a Elisiane Gama e a Daniela Ribeiro, e eu agora estou a 4ª líder da nossa bancada. E até o momento a gente não tem um espaço físico dentro da casa. Então, acho que é fundamental, além da gente ter esse espaço físico, a estrutura, para que cada senadora e as suas assessorias possam trabalhar, né, possam ter a tranquilidade de, nesse espaço, fazer o diálogo, fazer um trabalho mais produtivo no sentido daquilo que é prioridade da bancada, não só individual. E esse espaço a gente está, acredito, né,
que ele está sendo garantido agora pelo presidente Davi. Próxima semana ele vai nos dar, né, oficialmente, qual será o espaço na casa, e para nós vai ser muito importante. Então, espaço físico, estrutura e essas pautas que são importantes para nós estamos trabalhando para que o mais rápido possível, na próxima reunião pós o carnaval, que eu acredito que tenhamos, a gente já tenha todo esse trabalho feito para entregar aos líderes e à presidência da casa. Qual o principal avanço nos últimos anos que a senhora acredita que a bancada feminina conseguiu alcançar? Olha, assim, é até difícil você elencar um ou outro projeto, porque foi uma bancada que avançou em todos os sentidos. Assim, eu vou te dizer dois. Um da minha autoria, que é a lei do stalking, a 14.132, a questão da pobreza menstrual, que era tabu, né, se debater, falar sobre algo que é natural das mulheres e que a gente sabe que, principalmente as meninas em áreas mais vulneráveis, não se tinha esse devido cuidado, né, de se conceder, de trazer, de doar a ela, trazer a ela o acesso a absorventes. Posso falar também a questão da segurança. A gente fala muito, vocês aprimoram a lei, vocês tratam de segurança, vocês tratam dos mecanismos, mas falta orçamento. Então nós também trabalhamos na casa nos últimos anos a questão do orçamento. Existe o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ali nós abrimos, né, um percentual de todo o recurso do fundo, pelo menos 5% para ações de combate à violência doméstica e familiar, né? As secretarias, elas apresentam um plano de combate, né, um plano de ação para mitigar e combater a violência doméstica familiar, e outras violências. E esse fundo, ele é destinado para essas secretarias, para esses municípios que apresentaram esse plano. Então, tratamos sobre o orçamento. Então, assim, o tempo todo, assim, somos provocados, ali dentro nós conversamos, e é isso que eu estou te falando, seja da direita à esquerda, a pauta feminina, a bancada feminina, quando a gente tem que agir em sororidade para tratar do que é fundamental, não existe partido, não existe ideologia, e isso me orgulha muito, dentro da nossa legislatura, essa facilidade de diálogo, quando se trata de algo que é fundamental para as mulheres brasileiras. Quais são as maiores dificuldades que a senhora enfrenta como mulher e líder política no Senado? Existe alguma resistência por parte dos senadores homens? Se eu disser para você que não existe, eu vou mentir. Assim, eu não vou generalizar. É a mesma coisa que a gente trata hoje, né, quando se fala de político, né? Todo mundo no saco, todo mundo é ruim, todo mundo é corrupto, todo mundo faz algo errado, e não é assim. Tem muita gente que é séria, comprometida, que faz, sim, muito bem o seu trabalho. E não é diferente com relação ao trato, ao relacionamento diário dentro da casa. Se eu disser para você que é fácil, não é. Tem dias que são dias mais difíceis. Uma coisa que eu constatei nesses 6 anos de Senado é a questão comportamental. A mulher, não existe uma tolerância quando a mulher extravasa nos ambientes de poder. Eu vou te dizer muito claro, quando a mulher ela se emociona, eu vou te dar um exemplo muito, muito claro, assim, comportamental. Quando uma mulher, dependendo da reunião e do ambiente, quando ela começa a ficar agressiva ou a gritar, ela é histérica, ela é desequilibrada. O homem não, ele é aguerrido. Ele tá falando, o líder tá falando, entendeu? A mulher não, a mulher gritou, ela é desequilibrada, ela é instável. Ela chora, ela é insegura, ela é muito frágil. E o homem é sensível. Olha, ele tá chorando, como ele é sensível. Eu já vivi situações assim. E, enfim, eu acho que a gente não pode perder o que é de melhor em nós, enquanto mulheres, que é o nosso poder de se emocionar, mesmo diante de tantos problemas. Eu acho que, eu pelo menos, eu tenho isso dentro de mim. Eu me emociono na hora que eu tiver que me emocionar. Se eu tiver que extravasar, levantar a voz, eu levanto, porque eu já vivenciei isso com os meus colegas. Então, assim, diariamente você é julgada pelo seu comportamento. Muitas vezes isso te magoa, mas isso não me intimida, muito pelo contrário, nem a mim nem as demais.
A gente tem os nossos momentos ali que a gente se reúne, que a gente conversa, que a gente coloca para fora muito das nossas angústias, das nossas preocupações, mas dali rapidamente a gente se renova e vai para o batente. Então, assim, a gente consegue trocar energia com a outra, porque não é fácil. Se aquelas 15 estão ali, cada uma tem uma história de luta, de resistência, de abrir mão de muitas coisas, inclusive da parte pessoal, para estar ali. Então a gente tem muito desta troca, desse respeito e, acima de tudo, desse apoio. Então é desafiador, é muito. Mas devagar e com a ajuda de senadores que estão dispostos e que entendem essas dificuldades, a gente vai rompendo as barreiras e melhorando, talvez não para nós, mas para as que estão vindo, porque, enfim, pessoas passam, né? As instituições ficam e o Senado Federal tem toda uma história de luta e de resistência das mulheres. E se estamos ali hoje, é porque tiveram as anteriores, e são a elas que eu tiro o meu chapéu. Porque o ambiente, com certeza, era bem mais difícil, então a gente tem melhorado, vamos melhorar, estamos lutando para isso. E, senadora, a direita ganhou a eleição para o Senado no Distrito Federal em 2022 com a vitória da Damares Alves. Em 2026, outros possíveis nomes da direita estão por vir, como a Michelle Bolsonaro e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A senhora acredita que é possível que o DF tenha os 3 representantes no Senado sendo da direita? Eu espero que não. Nós estamos trabalhando, principalmente o campo progressista, para que tenhamos alguém que sente a cadeira, na cadeira ali, dos 3 senadores pelo DF do nosso campo progressista. Nós entendemos hoje, pelo cenário em Brasília, que a esquerda ela tem que caminhar com o centro, né? Nós estamos fazendo esse diálogo com os partidos de centro. Eu já me coloquei à disposição para vir, para pleitear com o PDT, junto ao PDT, mais uma vez, a reeleição, né, digamos, a eleição para o Senado Federal. Então, eu venho pelo meu partido nessa chapa e eu tenho um trabalho consolidado. Eu já estou 6 anos ali no Senado, aprendi muito, são 5 leis, né, inúmeros projetos, né, projetos de lei apresentados, que se tornaram em leis importantes, uma delas que eu citei para você, a lei do stalking. Recursos, trouxe mais de 530 milhões e que a gente investiu em inúmeras áreas, inclusive em infraestrutura, né, o UBS de Santa Maria, a UBS também de Vicente Pires, ginásios, quadras, caminho da escola rural, enfim, investimentos em diversas áreas, em diversos setores, mais de 190 projetos também na área social de capacitação, de qualificação das mulheres, né, nessas áreas mais vulneráveis aqui do DF. Então a gente tem feito um trabalho assim, com muito comprometimento com a cidade. A gente sabe que não é suficiente, nunca será, até pelo tamanho desse cobertor orçamentário que a gente tem, mas eu procurei, dentro da realidade, do mundo real do Distrito Federal, fazer os investimentos das nossas emendas parlamentares, seja elas individuais ou de bancada, justamente para aquelas áreas em que a gente sabe que são as maiores dificuldades do brasiliense, que é saúde, transporte, a educação, o acesso ao esporte, enfim, geração de emprego, a área também de eventos, geração de emprego, qualificação de mão de obra, seja do jovem, políticas também para o idoso. Então, assim, digamos, um trabalho que, se as pessoas procurarem se informar, porque o maior problema, Bruna, né, que a gente enfrenta enquanto político é a crítica, mas também o desinteresse de se informar, de saber o trabalho do parlamentar que ele votou, que ele acompanhou. Então a gente vive um cenário muito de pautas de costume, né? Votou a favor do aborto, contra o aborto, enfim, anistia ou não anistia, né? Mas não se foca no que aquele parlamentar fez por você, pela cidade. Isso é algo que eu sinto muita falta. Quando eu vou na rua e a pessoa pergunta para você o que você fez, pergunta para mim o que eu fiz, eu começo a falar, a pessoa fala para mim, eu não sabia. Mas, cara, tem rede social. A rede social de um parlamentar é uma prestação de contas. Então, assim, eu tive mais de 400 mil votos.
né, uma rede social de 80 mil. Então, onde estão esses eleitores? Então, assim, o desinteresse, muitas vezes, é que prejudica, muitas vezes, a decisão desse cidadão. Então, assim, eu acho que é importante a gente orientar nesse sentido. Assim, existem os escândalos na casa, a gente sabe, as emendas, mas você procurou saber o trabalho daquele parlamentar para onde foi direcionado? Eu também tenho curiosidade para saber quem são os nomes dessas emendas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade de estar na rua todos os dias para apresentar o nosso trabalho de uma forma muito tranquila. Então, assim, vou vir à reeleição e vou trabalhar assim para que Brasília tenha, dentre as 3 cadeiras, sim, alguém que represente o nosso campo, que é o campo progressista. Então, a gente já falou do esporte, a gente já falou da política, mas a senhora também tem um podcast com o senador Jorge Cajuru. De onde que surgiu a ideia do podcast? Na verdade, o podcast, eu sou convidada para participar e, assim, o podcast, quem teve a ideia, quem é o apresentador, né, oficial, é o Cajuru. Só que uma vez ele me entrevistou no Parque da Cidade e teve uma repercussão tão legal que ele falou: Leila, você tem maior jeito, você não quer participar comigo? E eu, assim, eu encaro aquele trabalho com o Cajuru, que é o trabalho da área, que é a área dele, porque ele é um comunicador nato, né? Todo mundo conhece o Cajuru, jornalista esportivo, né? As polêmicas dele, de uma forma assim como um aprendizado. Assim, eu sou uma pessoa que eu não abro mão das oportunidades. As pessoas às vezes ficam até falando: Leila, como que você conseguiu sair de uma quadra, né, ser um atleta, depois se tornar uma secretária de esporte, de repente uma senadora? Eu falo assim que eu sou uma pessoa que eu não tenho uma preocupação de dar a minha cara a tapa e de experimentar as oportunidades que me são postas. Então, é desafiador? Com certeza é desafiador. Estar ao lado de um grande comunicador como o Cajuru, às vezes te intimida, me intimida, mas eu olho para o Cajuru como um colega de Senado. Então, ali, nesse tete-a-tete, uma pessoa que eu tenho uma relação de mais de 30 anos, é um trabalho muito prazeroso. Então, surgiu a parceria através dele e está sendo digamos assim, um trabalho bacana. Por quê? Porque a gente está podendo dar luz e oportunidades a figuras políticas de mostrarem um outro lado delas, né? Elas no dia a dia, elas com a família, contar um pouco das trajetórias e também das opiniões, saber um pouco dessa opinião, porque no dia a dia ali nós somos todos senadores e cada um está muito envolvido nos seus temas, nas suas pautas. A gente tem oportunidade em alguns jantares, mas a gente, através do podcast, a gente está conseguindo aprofundar e ter um maior conhecimento sobre aquelas figuras. E a minha alegria é essa, de saber que pela trajetória de muitos que nós entrevistamos ali, Bruna, são trajetórias riquíssimas. E que, por causa de um cenário polarizado, um cenário de total desconstrução, né, da figura política, as pessoas não se interessam em conhecer aquela pessoa, né? E para mim tem sido isso, tem sido prazeroso, porque eu estou ao lado de um colega, de uma pessoa que eu admiro muito, o Cajuru, e que a gente está podendo conhecer aquelas figuras que estão conosco no dia a dia, mas é um fronte de guerra, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter essas trocas. Então, é uma experiência que espero que dure bastante tempo, mas que para mim tem sido um grande laboratório de vida, assim, de aprendizado. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a senadora Leila Barros por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço a todos vocês aí do Poder 360 e obrigada pelo espaço. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.